Boa noite. Que gostoso, que alegria. A Pastoral Bíblica vem acompanhando com os momentos bíblicos essas meditações, preparando para a Páscoa. Então, que gostoso esse grupo que senta, que medita, que trabalha junto. E vocês que participam com a gente, faça pergunta, dê sugestão, a gente fica muito feliz. É muito importante, né, nesse momento, lembrar de todos os que diretamente estão aqui nessa luta mesmo de estar meditando, procurando e trazendo para vocês. Primeiro, agradecer ao César, que é todo responsável e muito, muito, muito competente, ajudando a gente nesse trabalho junto à parte da informática e à parte do YouTube, do Facebook, que a gente não entende nada, só ele. Então, César, muito obrigada. Obrigada para Maria Cândida, que está sempre pronta, sempre muito solícita, sempre alegre, sempre junto. Obrigada para o Bisão, com a Dalva, que está sempre junto com a gente. A Gerbeli, que está com a gente. Fabiana. Olha, eu peço até desculpa se eu esqueci o nome de alguém, mas é uma equipe. E se você que está participando desses programas, desses momentos nossos, quiser participar, seria uma alegria muito grande. É só procurar ou a Fabiana na igreja, ou eu, ou o Bisão, ou o César, e a gente vai se juntando. Maria Cândida, somos todos muito abertos para que a gente cresça nesse movimento. Não podemos ficar um grupo só, um grupo responsável. Temos que nos juntar, uma comunidade da Pastoral Bíblica. Hoje nós vamos meditar a palavra de Deus, sempre naquela linha, a leitura orante da palavra de Deus. Essa leitura orante que tem os passos que orientam a leitura. Primeiro a gente lê, procura um lugar silencioso, um lugar em que eu vou ficar naquele momento para esse motivo. Então, é um momento nosso com a palavra de Deus, com Deus. Depois, nós vamos meditar, que significa ver o que a palavra de Deus quer falar para nós. Ela tem um contexto de uma época, trazendo para o hoje o pretexto. Quer dizer, por que ela vai ser um guia para os nossos passos, uma luz para o nosso caminho. Depois que a gente fez isso, Deus conversou com a gente, meditamos, nós agora vamos conversar com Deus, fazemos a oração. Depois disso, nós temos que assumir aquilo que é a proposta do texto. Vem o compromisso. Então, nós vamos refletir hoje alguns textos. Então, se você quer nos acompanhar, começa com Isaías, só um versículo do capítulo 40, somente o versículo 3. Uma voz grita: abram no deserto um caminho para Javé. Na região da terra seca, aplanem uma estrada para o nosso Deus. Olha que interessante. Parece que a gente está ouvindo
um texto, uma frase, um versículo do Novo Testamento. No Novo Testamento, tenho certeza que todos que estão nos ouvindo nesse momento, participando, lembraram. Essas palavras foram faladas também por João Batista. O que significa isso? 2 profetas. João Batista, o último profeta, depois já vem Jesus, né, que não veio mais profeta. Agora nós temos a missão profética, continuar a missão de Jesus. Profetas do Antigo Testamento, João Batista seria, vamos supor, o último profeta. O que eles estão querendo falar, né? Tanto lá no Antigo Testamento, na época de Isaías, como aí mais próximo de Jesus, dizendo para a gente que precisa endireitar o caminho para que o Messias venha. Quer dizer, reconhecer os erros da caminhada para a espera do Messias. Nós, que nos preparamos durante toda a Quaresma, nós já vamos dar um passo à frente, nós já preparamos o coração, nosso coração já aceitou o Messias, já aceitamos Jesus como nosso Senhor, agora nós vamos celebrar, vamos recordar toda a paixão, sofrimento dele, voluntariamente, entregando-se à morte para nos salvar. E vamos festejar a ressurreição. Somos felizes por isso. Então, é preciso uma vida de conversão. Os 2 textos estão dizendo isso. E nós, com o nosso exame de consciência, com a nossa confissão, com o nosso pedido de perdão, preparamos o nosso caminho de conversão e vamos festejar o grande acontecimento da nossa fé, a ressurreição. Agora o Bisão vai ler para a gente outro texto pequenininho, Lucas, capítulo 6, só o versículo 17, 18 e 19. Jesus desceu da montanha com os 12 apóstolos e parou num lugar plano. Estava aí numerosa multidão de seus discípulos, com muita gente do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Foram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos impuros foram curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Para que esse texto vai chegar para nós? Para quê? O que nós temos que aprender desse texto? O contexto, o que estava acontecendo? Jesus estava entre o povo, ele andava nos vilarejos, ele andava próximo aos mais necessitados, aos doentes, aos enfermos, aos sofredores. Jesus percorria caminhos para se pôr a serviço de Deus e do próximo. Então, ficou claro o que ele quis ensinar para nós. Nós também temos que andar próximos daqueles que precisam, daqueles que necessitam, daqueles que sofrem e que, às vezes, precisam até muito, muito das nossas orações.
Então, nós precisamos aprender com ele. As palavras dele eram sempre palavras de Deus. As ações de Jesus eram sinais da presença de Deus. As ações dos cristãos devem ser sinais da presença de Deus. Por isso, aonde mais se precisa. Nós cantamos sempre, leva-me aonde eu não posso ir, mas leva-me, Senhor, ao encontro daquele que tanto precisa, ao encontro do meu coração, que precisa do Senhor, para que esse coração vá ao encontro de quem também esteja precisando, não só no aspecto espiritual, mas até no aspecto físico, humano, o humano total, corpo e alma. Jesus viveu amando para nos ensinar a amar. Amou a tal ponto que morreu por amor para nos salvar. Então, ele merece que eu, você, todos nós, o aceitemos como modelo de vida e procuremos pisar nas suas pegadas. Agora o Bisão vai ler para a gente mais um trechinho, para a gente fazendo a ligação do que Deus espera de nós. Vamos celebrar a ressurreição como? Como? Essas são atitudes que vão nos fazer celebrar a ressurreição, mas com um objetivo de vida. Vamos ver, Mateus, capítulo 28. Vamos ler o versículo 30. Depois, vamos ler do 36 ao 39. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sente-se aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então disse a eles: minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, afasta-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Nós estamos já dentro da Semana Santa, perceberam? Então, esse texto tem uma coisa muito importante para a gente se preparar também para a Semana Santa. Ele começa logo após a ceia do Senhor, a grande ceia, né, que Jesus faz, e que depois ele vai com os apóstolos para o Monte das Oliveiras para fazer oração. Claro, Jesus sabe que está chegando o momento mais difícil dele como homem. Porque ele é Deus e ele é humano. Então, o que o texto vai fazer a gente enxergar é 2 coisas importantes: a grandeza do divino e a firmeza do humano. Então, ele vai fazer oração. Ele leva com ele
os 3 discípulos que estiveram com ele no Monte da Transfiguração. Seria para esses discípulos um momento de perceber outra face, né? Outro momento da vida de Jesus, o momento final da vida dele como homem. E ele leva e vai fazer oração. Uma oração de sofrimento, como homem, de dor, de angústia, diante de tudo aquilo que ele sabe que vai passar. Como humano, quando a gente sabe de uma grande dor, de um grande sofrimento, a primeira coisa que a gente faz é orar para Deus. Que Ele nos livre daquela dor, que Ele nos livre daquele sofrimento, que Ele cuide de nós. Mas Ele nos dá uma lição enorme. Como humano, a busca de Deus para aliviar a sua dor. Como humano, colocando a sua vida nas mãos do Pai. Mas faça-se a vossa vontade e não a minha. Quantas vezes a gente pede uma coisa para Deus, queria que fosse feita a nossa vontade. E nós sabemos o que tudo vai acontecer. Jesus entregue o sofrimento e a dor, aceitando, agora entrando já nos primeiros passos do divino, o projeto de ser o Salvador, de morrer em nosso lugar para nos salvar. Então, a vida de Jesus, viveu amando, obedecendo ao Pai, viveu o caminho do Calvário, o caminho das dores, para carregar as nossas culpas. Ele carrega as nossas faltas. Vamos ler mais um pedacinho. Agora é Mateus, capítulo 28, de 1 a 6. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver a sepultura. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como a de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo diante do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde ele estava. Agora a gente já deu um salto, né? Já fomos, depois de tanto sofrimento, de tortura, de crueldade, depois dessa morte na cruz, uma morte que, com firmeza, Jesus cumpria a sua missão, agora a missão de nosso Salvador, a nossa cura, a cura do ser humano, o perdão dos nossos pecados, custou a vida de Jesus, o Filho de Deus, custou a sua própria vida com uma morte tão cruel. Um sangue derramado por nós.
Ele é nosso Salvador. Abriu as portas do céu para nós. E aí, a grande alegria, ele ressuscitou, dizendo para nós, Jesus vence a morte e garante a vida eterna. Venceu a morte para nos dar também a ressurreição. É muito bonito quando a gente lê, fala o credo, que a gente fala, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, de onde virá para julgar. Então, o que é isso? Se ele é Deus, como é que ele está sentado à direita do Pai? Olha a beleza desse texto, a beleza dessa frase. Ele é o homem, Deus. À direita do Pai está o homem, a humanidade. Lá estamos nós. Por isso que ele fala que nós temos uma morada no céu, à direita do Pai. O que é direita? Nós temos a continuidade da missão. Somos o braço direito de Deus, dentro da cultura. Se fosse uma cultura lado esquerdo, né? Mas é sempre lado direito, aquele que ajuda. Então, nós somos aqueles responsáveis por caminhar certos da ressurreição. Essa é a nossa fé. Nós nascemos, vamos viver uma vida, vamos morrer uma vez e vamos ressuscitar. Ele nos conhece pelo nome. Ele olha para mim e fala, Regina. Eu sou a Regina. Vou morrer uma vez para depois ressuscitar, como ele nos garantiu. Essa é a nossa fé cristã, católicos, apostólicos, romanos. Todos os cristãos têm que ter essa fé. Ressurreição. A grande alegria nossa. Mas mais um textinho para completar. Atos 4, de 18 a 20. Chamaram de novo Pedro e João e lhes ordenaram que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam, julguem vocês mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vocês e não a ele. Quanto a nós, não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos. Aí nós já estamos, as primeiras comunidades, a perseguição, Pedro sendo proibido de falar. Então, se ele falar, ele seria preso, poderia morrer. E ele demonstra uma força, uma experiência muito grande do encontro dele com Jesus e o que significa na vida dele. Isso serve para nós. Essa experiência com Jesus tem que nos dar forças para viver esse projeto no mundo que a gente vive. Agora, a gente faria a nossa oração. Depois de tudo que refletimos hoje. Gratidão seria a palavra mais adequada da nossa oração. O que é ser grato? É reconhecer o que Deus faz por nós. É reconhecer o valor da nossa vida. É ser grato por um Deus que se fez homem, ensinou como viver, morre na cruz, passando pela morte mais cruel
que tem, derrama seu sangue, o último sacrifício necessário para abrir as portas do céu para cada um de nós. Pai, dá-nos força, coragem, entendimento e sabedoria para dizer: sim, eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Mestre, meu Salvador, e quero servi-lo, amá-lo de todo o coração e todo entendimento. Dá-me essa força pelo Espírito Santo. Amém. Nosso compromisso, depois de todo esse período que nós fizemos de quaresma, de ressurreição, compromisso. Vamos arregaçar as mangas e viver como verdadeiros cristãos, lembrando do amor misericordioso, aquele que enxerga a dor do outro, e estender a mão. Obrigado por mais uma participação. Estejam sempre conosco. Obrigada. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz, e verei que lá em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.